Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje, no calendário secular, é o dia da Páscoa. Nós estamos celebrando a Páscoa. Nós cristãos não celebramos a Páscoa. Quando Jesus ele morreu, antes dele morrer, ele disse aos apóstolos: estou celebrando com vocês a última Páscoa. Isso está lá no livro de Lucas. Estou celebrando a última Páscoa. E aí Jesus introduz a ceia no lugar da Páscoa. Então, daquele dia em diante, os cristãos deixaram de celebrar a Páscoa e passaram a celebrar a ceia. A ceia que simboliza a ressurreição de Cristo. Quando foi instituído o calendário cristão, o calendário romano, então eles fizeram uma junção. E aí começaram também a celebrar a Páscoa, que simboliza a passagem, simboliza a passagem do anjo da morte. Páscoa quer dizer passagem. E aí foi introduzido no calendário festivo. Então não podemos também deixar de lembrar que hoje é o dia onde o Senhor Deus nos lembra que o sangue do Cordeiro nos salvou, nos livrou do anjo da morte. Não só da morte física, mas nos livrou da morte eterna. Então é bom lembrar desta data, para sabermos a importância do sangue de Jesus, que nos livrou de todo pecado, de todo mal. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá para o livro de Êxodo. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, estou no verso 1: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com as suas fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até
amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos pela tua palavra. Que teu Espírito Santo toque em nós agora e fale de uma forma muito preciosa aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos o verdadeiro valor da adoração, de ser teus filhos, de andar segundo o teu caminho. Ó Senhor, nós queremos ouvir a tua voz de uma forma muito especial. Espírito Santo, eu me coloco em tuas mãos. Usa-me como instrumento para tocar na vida e no coração dos teus filhos. É o que eu te peço agora, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, fala comigo em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu quero falar nesta noite a minha família liberta pelo sangue. Eu quero tentar falar para vocês de uma forma bem simples sobre a marca do sangue nas nossas vidas. Como é importante isso, que sejamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Quando o homem pecou, o pecado ele tirou do homem a vida. Deus disse a Adão e a Eva: quando você comer, se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. E o diabo induziu Eva para que ela comesse daquele fruto. E Eva deu ao seu marido, e ambos comeram do fruto. Quando eles comeram desse fruto, a Bíblia diz então que a morte entrou na terra. Porque até então a morte, ela não tinha poder sobre o homem. O homem não poderia ser alcançado pela morte. Um dia eu estava discutindo com um homem muito inteligente, e ele dizia para mim que não era possível um ser humano viver 900 anos, que não existia em nós estrutura para isso. E ele combatia isso com muita veemência, e ele dizia para mim que a Bíblia estava mentindo, que ele não podia concordar com esse texto de Gênesis, que o máximo que um homem poderia viver era 120 anos. Aí interessante, e aí eu fui lendo a Bíblia, e lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer isso, depois que o pecado entra. Então a ciência não estava errada. Quando o pecado entra, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que a vida do homem era de 120 anos. Interessante isso. Ele vai afirmar para mim algo que a Bíblia já havia afirmado. Mas num estudo recente, alguns anos atrás, em uma faculdade dos Estados Unidos, um cientista descobriu que, na verdade, o homem poderia viver até 1000 anos. E há um estudo agora sendo feito por alguns cientistas em Israel, que ele quer restaurar a estrutura molecular humana para que o homem possa viver 1000 anos. Eu não sei se ele vai conseguir. Eu só quero que vocês entendam que a Bíblia, ela é real, e a ciência, todas as vezes que ela tenta discordar da Bíblia, ela termina confirmando o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. E isso é glorioso para mim, porque a Bíblia não é rival da ciência, a fé nunca foi rival. Deus nunca se opôs à ciência. A ciência que se opôs a Deus é uma ignorância de um homem de Deus, de uma mulher de Deus se opor à ciência. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus não se opõe à ciência. Assim como os bons cientistas, sabe, aqueles que conhecem a ciência, que estudam a ciência, ele não se opõe à Bíblia. Eu conheço muitos cientistas, muitos homens estudados,
que eles não são opositores da Bíblia. Pelo contrário, eles conseguem compreender que a Bíblia fala de coisas que a ciência ainda não descobriu. E que tem coisas que a ciência começou a descobrir agora, que a Bíblia já revelava. Então a morte entrou. Quando a morte entrou, ela reduziu a vida do homem. Então esse homem que era para viver centenas de anos, teve a sua vida castrada, reduzida, por causa do pecado. O pecado tirou do homem a vida. Mas não só isso, porque se o pecado tirasse só a vida do homem na terra, até que dava para a gente suportar, né? Viveríamos um pouco na terra e entraríamos na eternidade, para viver eternamente. Mas só que o pecado, ele faz algo muito terrível. A Bíblia vai dizer que o que é ligado na terra, é ligado nos céus. O que é desligado na terra, é desligado nos céus. Quando o homem pecou, e ele tirou a vida dele na terra, ele também tirou a vida dele nos céus. Ele tirou dele a eternidade com Deus. Ele rompeu com Deus. Então quando ele rompe com Deus por causa do pecado, então esse homem perde a vida duas vezes. Ele perde a vida dele na terra, e ele perde a vida dele eterna. A vida dele eterna com Deus. Porque o homem, deixa eu dizer uma coisa a você, o homem não morre. Homem nenhum morre. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó. Esse corpo aqui, essa casca. A alma, que é o centro das nossas emoções, esta é transformada. Há uma renovação de nossa alma. Porque a alma é onde ficam as nossas lembranças, onde ficam as nossas emoções. A nossa história está registrada na alma. E o homem tem um espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse espírito, ele não morre. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia vai dizer que esse espírito receberá um novo corpo. Então entendam que o espírito humano, ele não pode viver sem um corpo. Ele precisa de um corpo. Então mesmo quando eu morro, o meu espírito sai desse corpo, então eu recebo um novo corpo. E aí é que está a confusão, porque alguns pensam assim: eu morri, meu corpo virou pó, como é que eu vou sofrer no inferno, se eu não tenho mais corpo para sofrer no inferno? Mas você é eterno. O que acontece é que quando o seu espírito sai, e Deus te recebe, Ele te dá um corpo para que você habite nos céus. Assim também como você receberá um corpo para viver no inferno. Só que o corpo que você recebe para viver no inferno será um corpo que vai trazer dores. E a sua memória, a memória que você vai ter, a memória do inferno, é a memória de dor, de angústia, de sofrimento. Você vai encontrar isso na parábola de Lázaro e do rico, na história do rico e de Lázaro, quando Jesus Cristo vai falar sobre os céus e o inferno. Ele vai trazer essa revelação para nós. O rico tem lembranças de dor, de sofrimento, enquanto Lázaro está no seio de Abraão. Então a morte entrou na vida do homem, entrou na eternidade. A morte, ela transcendeu o físico e entrou na eternidade. Então precisava agora que viesse um redentor, para trazer de volta a vida que nos foi tirada, a vida eterna, a vida que nos levasse à eternidade. E aí o Senhor Deus vai marcar a história com sangue, para que pudéssemos lembrar, para que pudéssemos compreender o que Ele está nos dizendo, o que Ele quer fazer. Então, esses fatos históricos e essas memoriais que o Senhor colocou, é para que nós entendamos a importância do sangue, o quanto o pecado é terrível. Irmãos,
Às vezes as pessoas brincam com o pecado. O pecado é a coisa mais danosa, mais terrível que existe na vida do ser humano. O pecado não é algo para se brincar. Porque, irmãos, se o pecado fosse uma coisa simples, não precisava Jesus derramar o sangue dele na cruz. Só era Deus estalar o dedo, né? Lá como tem lá nos super-heróis. Era só estalar o dedo. Mas o pecado é tão danoso, é tão terrível, porque ele entra na nossa alma, ele entra no nosso espírito, e ele mata o teu espírito, o que você tem de mais precioso. E você não pode mais ter contato com Deus, você não pode mais ser amigo de Deus. A única forma é Ele trazendo de volta a vida que o pecado roubou de você. Apóstolo, mas de que tamanho é esse pecado? Não existe tamanho de pecado. Não importa se meu pecado é cabeludo ou se meu pecado é careca. É pecado. Eu dou um exemplo assim. Imagine se eu vou pegar um ônibus daqui para Salvador. Quanto é que eu pago? Quanto é que eu pago mesmo? Quanto? R$4,30. Isso. É que eu não pego ônibus, irmão. Me perdoe, viu? Graças a Deus. Eu já peguei muito ônibus. De tudo que é jeito. Mas Deus me fez esse milagre. Então, eu pego um ônibus daqui para Salvador, pago R$4,30. Mas vamos dizer que eu decida soltar no CIA. Eu vou descer no CIA. Por que eu vou descer no CIA, eu pago menos? Eu continuo pagando R$4,30. Então, se eu for até Salvador, eu pago R$4,30. Se eu for até o CIA, eu pago R$30, R$4,30. Por que isso? Porque é o preço da passagem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu faço um pecado pequeno, quanto é que eu devo? A minha vida. E se eu faço um pecado grande, quanto é que eu devo? A minha vida. Então, o que a Bíblia diz? Não peque. E a única forma de eu me livrar disso é através do sangue. O sangue na cruz é que paga por mim o meu pecado. Jesus paga o meu pecado e me tira do ônibus que me leva para o inferno, que me leva para a eternidade sem Deus. Ele paga a minha passagem, Ele pagou a minha passagem e disse, vamos descer aqui. E me coloca agora em um outro ônibus, no ônibus que me leva para a eternidade. Aleluia. Então, nessa noite de ressurreição, eu quero lembrar você sobre essas marcas do sangue que Deus deixou na história. A primeira marca é o sangue do Êxodo, o cordeiro sacrificado, o sangue sobre os umbrais da porta. Cada família, ela deveria comer ali, sabe, daquele cordeiro, mas ela deveria marcar a sua casa com o sangue, porque quando o anjo da morte passasse, ele olharia para aquela casa e ele passaria por cima dela, ele não entraria lá, porque aquela casa estava marcada pelo sangue. Agora eu vi o pastor pregando algo sobre isso, e ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, e eu quero repetir isso. Ele diz assim, que o cordeiro sempre será suficiente. Diga assim, o cordeiro sempre será suficiente. Observe que Deus diz assim, olha, se a família for pequena, você chama outra família para dividir com a família o cordeiro. Deus não disse, se o cordeiro for pequeno. O cordeiro nunca será pequeno. O cordeiro sempre será suficiente para suprir a sua casa, para suprir a sua família, para guardar você. Sempre será suficiente. O sangue do cordeiro sempre será poderoso. E aí também ele nos chama a atenção de nós dividirmos o cordeiro. O cordeiro não é só para ficar comigo, não é só para ser meu. O cordeiro é para ser dividido. O sangue do cordeiro sobre a minha casa, o sangue do cordeiro sobre a minha família,
o sangue do Cordeiro. E aqui Deus nos chama a atenção para isso, de você ter a sua casa, as entradas da sua casa, marcada pelo sangue. Você já prestou atenção a isso? A entrada da sua casa, o que é que marca a entrada da tua casa? É o vício? É o ódio? É a discórdia? É a tristeza? O que marca a entrada da tua casa? É preciso que a entrada da minha casa seja marcada pelo sangue, seja marcada pela vida de Deus em mim, pela vida de Deus na minha casa. Jesus disse aos apóstolos, a primeira missão, quando Ele separa os 12, Ele diz a eles, vai para as casas, entre nas casas. Na casa que você receber, deixe sobre aquela casa a minha paz, abençoa aquela casa com a paz, para que haja paz naquela casa. Sabe, o sangue na porta, a bênção da paz, a certeza de que o espírito da morte, que o espírito da destruição não vai entrar na tua casa. Quantas casas a gente entra, sabe, que é tão destruída. Um dia eu entrei em uma casa com uma apóstola, e a gente viu tanta sujeira naquela casa, tanta bagunça, tanta desordem. Aquilo trouxe uma tristeza tão grande ao nosso coração. E a gente encontrou lá uma mulher aflita, agoniada, que trabalhava o dia todo, a bichinha, de uma forma tão exaustiva. E quando ela chegava em casa, ela encontrava a casa toda bagunçada. Os filhos adolescentes não ajudavam, o marido não ajudava. E ela olhou para nós e disse, olha, meus pastores, me perdoem, mas eu ainda vou ter que arrumar essa casa toda. E era tanta dor que a gente via no coração daquela mulher, de ter um marido insensível. Sabe, marido, eu vou aproveitar aqui, se sua mulher trabalha para te ajudar financeiramente, você tem a obrigação de ajudá-la dentro de casa. Se ela sai para trabalhar, para você ter uma renda melhor, para sua família ter uma renda melhor, você tem a obrigação, e você não vai estar fazendo favor a ela. Se ela sai para trabalhar, você tem que ajudar ela dentro de casa. E se ela não sai para trabalhar, também você tem que ajudar ela dentro de casa. Aleluia! Porque Pedro diz isso, né? Marido, participe da vida comum do lar. Participe da vida comum do lar. Então, essa história de que a minha mulher tem que trabalhar, sim, glória a Deus, ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar, mas também você deve ajudá-la, para que os dois possam estar descansados. Então a gente encontrou tanta tristeza naquela casa, e aí nós começamos a orar sobre aquela casa, e deixar sobre aquela casa a paz, deixar sobre aquela casa a alegria, deixar sobre aquela casa a graça de Deus. E quando nós saímos, sabe, foi um mistério que Deus mudou aquela casa. Deus mudou aquela casa. Uma outra vez nós fomos uma outra casa, e fomos orar pelaquela casa, e a dona da casa olhou para a apóstola e disse, eu queria tanto ter um filho, mas eu não tenho um filho. Então naquela casa existia esterilidade, existia a alegria de ter uma criança. E a apóstola começou a orar pelaquela mulher, e ela engravidou e tem um filho, e aquela casa hoje tem a alegria de ter um filho. O sangue, o que está entrando na sua casa? Nós precisamos parar e pensar e orar e dizer, Deus, não deixe entrar na minha casa. Sabe, hoje são tantas janelas que estão abertas nas nossas casas. Os nossos celulares são janelas, os nossos computadores, a nossa televisão. Muitas janelas estão abertas hoje nas nossas casas. A Bíblia diz, coloca o sangue na porta, mas também não coloca só na porta não, coloca na janela,
Coloca o sangue do Cordeiro no seu computador, coloca o sangue do Cordeiro na sua televisão, coloca o sangue do Cordeiro no seu celular, porque quando você abrir essa janela, vai entrar a bênção e a graça do Senhor sobre a sua casa. Aleluia. Aleluia. Sabe, sacrifica o Cordeiro na sua casa. A segunda coisa que a Bíblia aponta como marca do sangue, está lá em Josué, capítulo 2, verso 18 e 9. Vamos lá. Josué, capítulo 2, 18 e 9. Eu quero ler com vocês, porque eu acho muito interessante isso. Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, ou um fio vermelho, né? E recolherás em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a tua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Aleluia. Aqui é a prostituta Raabe, quando ela faz os espias descerem a janela, ele diz: guarda, marca a tua casa com sangue. E aqui nós vemos a marca do sangue trazendo primeiro a proteção para aquela família. Quem tiver dentro dessa casa, eles não serão mortos, eles serão guardados, o sangue deles serão poupado. Então o sangue como uma marca de que a espada, a morte, a violência, você entende isso? A violência não vai entrar dentro da minha casa. Ontem nós recebemos uma notícia tão triste, de um neto, que saiu lá de Porto Seguro, de Itabuna, perto de Itabuna? Chapada Diamantina, saiu de lá da Chapada Diamantina, chegou em casa meia-noite, drogado, pegou o avô de 75 anos, bateu, quase mata, não matou porque a polícia chegou, simplesmente fez o homem sangrar de tanta pancada. E depois a polícia veio e esse avô disse: eu não vou dar queixa dele, porque ele é meu neto, eu não posso levar o meu neto para a cadeia. Ele estava fora de si. A violência entrou naquela casa e quase tira a vida de duas pessoas, a vida de um velho e a vida de um jovem, que seria preso e teria a sua vida marcada. Então quando os espias disse a Raabe: coloca o sangue, porque a violência não vai entrar na sua casa. Coloca o sangue para você ver os teus netos, os teus filhos nascerem, crescerem na presença de Deus. Traz eles embaixo do sangue do Cordeiro, traz eles para a casa do Senhor, marca eles com o sangue, para que eles cresçam homens que aprendam a amar a Deus, amar as pessoas, a temerem ao Senhor. Coloca embaixo do sangue, coloca o fio de escarlate lá, para que ele possa, para que a violência, a Bíblia diz que há um terremoto, né? Os muros caem, mas a casa de Raabe não cai. Quando nós estamos embaixo do sangue, há terremoto lá fora, mas nós estamos guardados embaixo do sangue. Tudo cai, sabe? 10.000 cai, 1.000 cai, mas você continua de pé. Cai à sua direita e à sua esquerda, e você continua de pé, segurado pelo sangue, seguro pelo sangue. Uma outra coisa interessante aqui é que o sangue faz na vida dessa mulher Raabe, é que a marca do sangue é tão forte na vida dela, que traz transformação. Ao invés dela agora ser uma prostituta, a Bíblia diz que ela vai ser aquela que vai gerar, sabe, o Davi,
aquele que vai ser a marca, a vinda do Cordeiro. Quando você vai ler a genealogia de Jesus, está lá Raabe, a mulher que era prostituta, se tornou agora num símbolo da salvação, da vida eterna. Foi ela, aquela que gerou a descendência de Cristo. Transformação, o sangue traz transformação. Vidas, casas perturbadas, dominadas pelo mal, dominada pelo pecado. Quando o sangue entra, tudo muda, tudo muda. Aleluia, aleluia. Eu conheci uma família que era tomada por diabo. As mortes daquela família eram muito feias. As mulheres morriam com doenças terríveis. Elas apodreciam por dentro. Quando eu conheci, a mãe havia morrido, nós conhecemos a filha. Essa mulher, ela fedia, ela estava morrendo por dentro, ela era possuída por demônios, ela acendia, ela queimava pólvora na mão quando estava possuída, ela partia animais, bebia o sangue, ela tomava 5 litros de cachaça e não ficava bêbada quando estava possuída. Era algo muito terrível de ver, mas ela fedia, ela estava morrendo por dentro. Mas o sangue do Cordeiro entrou e ela foi liberta. Hoje ela é diaconisa em uma igreja aqui em Salvador, no subúrbio de Paris. O sangue entra e o fio de escarlate, sabe? Ele disse: se esse sangue tiver sobre a tua janela, tiver sobre a tua porta, a morte, a violência não vai entrar na sua casa. Coloca o sangue, diz: Senhor, cobre a minha casa com sangue, para que a violência não entre na minha casa. Aleluia. E a última coisa que eu quero te falar sobre esta marca do sangue da minha família está lá em Apocalipse 7. O sangue de Cristo, a última marca. Apocalipse 7, 14, 15. Vamos ler lá para que a gente possa concluir. Apocalipse 7. Eu acho que os irmãos da mídia chegam primeiro do que eu lá. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor. O sangue do Cordeiro é a última marca. O sangue do Cordeiro não é mais agora uma marca na estrutura, não é mais na porta, não é mais na janela. Agora essa marca é Cristo em nós. É o sangue do Cordeiro vivificado, vivificando as nossas vidas. E recebendo esse sangue, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nós fomos feitos filhos de Deus. Agora esse sangue, ele entrou em nossos corações, entrou na nossa veia, entrou em nós e nos fez filhos de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Então quando agora o Senhor olha, e Ele não vê mais um homem natural, Ele vê agora filhos de Deus, porque a Bíblia diz que pelo poder de Deus, esse sangue que nos marcou, nos fez filhos de Deus. Quem são esses? Eles vieram de lá, eles vieram da terra,
O que é ligado na terra, ligado no céu. Recebemos o sangue do Cordeiro na terra. De onde eles vieram? Quem são eles? Esses daí foram que venceram as lutas da terra, resistiram ao mal, resistiram ao pecado e tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue. Eles são marcados pelo sangue e agora eles têm entrada nos céus. Nesta noite eu quero concluir te dizendo, é uma noite de ressurreição, sim, e a sua família precisa ser marcada pelo sangue. A sua família. E eu vou concluir dizendo uma outra frase que eu ouvi de um pastor. Ele disse assim: você tem um carro, você não vai levar o seu carro para o céu. Você tem uma casa, você não vai levar a sua casa para o céu. Você tem muito dinheiro no banco, você não vai levar o seu dinheiro para o céu. O que você tiver, você não vai levar para o céu. Mas se você tiver uma família, você pode levar para o céu. Eu posso levar a minha família para o céu. Oh. Eu digo a Débora assim, eu fico pensando, eu fico até com pena de Débora. Porque eu digo, minha filha, você me suporta há 30 anos. E você tem a eternidade toda. Que maravilha. Ela vai ter que aprender a me amar. Porque nós vamos para o céu. Kevin vai estar conosco no céu. Você e sua família nos céus. E por que iremos para os céus? Por causa do sangue. Eu vou encontrar minha mãe, vou encontrar meu avô, vou encontrar todos aqueles que são da minha família, que foram. E a gente vai fazer uma grande festa lá. E vamos nos assentar na mesa. Uau! Eu não sei se vamos morar na mesma casa, eu espero que sim. E Cristo disse, olha, tem uma casa lá para vocês. Lá. E nós vamos ser uma grande família. E que família é essa? A família dos que foram marcados pelo sangue. Não são dos ricos, não são dos intelectuais, não são dos grandes filósofos. São os que foram marcados pelo sangue. Se você foi marcado pelo sangue, você pode ser a pessoa mais pobre da terra ou a pessoa mais rica da terra. Se você foi marcado pelo sangue, o seu lugar é nos céus. Fica de pé. Eu quero orar com você.